Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo a mais essa resolução. Estamos na questão 22 já, que ainda é sobre a falecida peça de Nelson Rodrigues. E agora a gente vai falar sobre os elementos utilizados pelo autor na produção, tá bom? Então vamos lá, vamos ler a questão. A exemplo da peça falecida, são elementos que atestam a modernidade do teatro de Nelson Rodrigues. A. O privilégio absoluto da palavra com diálogos versificados e formas fixas, características maior do texto dramatúrgico. Vamos pensar. Formas fixas são da poesia, né? Então não é característica do texto dramatúrgico. Então, não. B. A recusa de tratar a vida frenética dos centros urbanos, característica do parnasianismo pragmático do autor. Gente, ele vai tratar sobre os centros urbanos. Então, a recusa já quebra isso. A unidade de objetividade, realidade e verossimilhança, segundo as regras da mímese clássica, fixadas na poética de Aristóteles. Esses elementos não são só da poética do Aristóteles, mas existe sim a verossimilhança, só que a objetividade pode não ser um elemento, né? Eu não entendo como um elemento do Nelson Rodrigues, bem como a mímese clássica também não, porque ele é um escritor moderno, né? Então a gente tem que pensar nessa questão desses aspectos do autor. E em nenhum momento a gente vai pensar sobre a poética de Aristóteles nesse contexto. D. A incorporação de elementos do cinema e da crônica jornalística, como o diálogo espontâneo do cotidiano, cortes de cena, elipses e flashbacks. Exatamente, ele faz elementos dos cinemas na sua peça, tanto que a adaptação é muito fiel à peça, né? E traz essas coisas das crônicas jornalísticas. E esse diálogo espontâneo do cotidiano é o jeito que as personagens falariam mesmo no dia a dia. Tem-se muito isso, até as expressões, a tonalidade. E ele faz elipses e flashbacks. Uma elipse é quando você suprime uma certa informação, e o flashback é quando você volta para essa informação. E isso acontece, né? Você tem algumas informações que são suprimidas ao longo da obra e que ele vem e retoma e fala isso pra gente depois, como por exemplo o próprio adultério da Zulmira. Isso é uma informação suprimida até certo momento e a gente só descobre isso tendo por meio de um flashback, quando o marido dela vai pedir o dinheiro pro amante para poder pagar o enterro dela, sem saber que ele era o amante, né? Então você tem aí um flashback pro momento em que ele contando, né, a respeito da traição. E por fim a E, né, que fala o artificialismo burguês do melodrama romântico, atualizado pelo dramaturgo para a comédia de costumes do século XX. É uma comédia de costumes, mas você não tem melodrama romântico. Você não tem nada de romântico e idealizado. E também nada do burguês. O Rio tá aqui. Tem um gato aqui, gente, desculpa. E também nada do burguês, tá bom? E é isso. É isso mesmo. E o foco vai estar mesmo nessa subalternidade, então o certo é a letra D, que traz os procedimentos corretos. Essa é uma questão que visa falar sobre procedimentos, tá bom? O que ele faz que incorpora a prova, ó, mas a certa é a D. É a D. Tá bom, gente? É a D. Ele tá incorporando tudo. Foi. D. D como correta. Certinho? Então, vamos pra próxima.